Olá, seja muito bem-vindo ao novo momento da SST no Brasil. Nessa live, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber para entender para onde a segurança no trabalho está caminhando. Se os livros de história fossem contar esse momento agora que a gente está passando, com certeza estaria lá, Revolução Prevencionista, na década de 2020. É uma verdadeira revolução, meus amigos. Tudo que você aprendeu sobre segurança no trabalho foi virado de cabeça para baixo. De tal maneira que é preciso reciclar o que você já sabia e entender quais os novos conhecimentos e habilidades necessários para atuar no novo mundo da SST. Você tem dúvida que é o novo mundo? Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. De um lado, a gente tem as normas regulamentadoras sendo profundamente alteradas. Muitas ainda continham aquele espírito lá de 1978, construídas antes da Constituição Federal, que foi um marco importante. Construídas para mostrar ao mundo que o Brasil estava fazendo alguma coisa para se livrar do título desonroso de campeão mundial de acidentes do trabalho. Tratando apenas de conceitos superficiais. Passaram por uma revisão na década de 90, mas ainda assim desatualizadas para o cenário econômico que a gente está vencendo atualmente. Agora a gente tem o programa de gerenciamento de riscos corrigindo uma falha no PPRA que era básica do ponto de vista técnico. Afinal, qual é o nível de risco que o trabalhador está exposto? Você pega o PPRA, tá lá tudo junto, ruído, calor, ergonomia, o cara tá num ambiente de caldeira, num calor infernal, e você tá lá falando de trabalho à altura que ele faz uma vez a cada 3 meses, falando de ergonomia. Qual ergonomia sobrevive no ambiente de caldeira? O PGR serve para que, se eu for montar um plano de ação na empresa, eu consiga visualizar por onde eu começo. Não é Ctrl+C, Ctrl+V da norma. É o seguinte, eu pego o PGR agora e eu consigo saber qual o principal problema, qual o principal risco da empresa. Se eu for direcionar esforços do ponto de vista gerencial para melhorar o meu gerenciamento de risco, onde eu começo? A obrigatoriedade de indicar o nível de risco lá no PGR traz isso para a gente. Isso para não falar do controle estatístico do PCMSO. A mudança do PCMSO tem potencial de produzir mais resultado que o PGR. Não é mais importante, mas tem potencial de produzir resultado mais do que o PGR. Nós estamos falando em análise estatística. Não é colocar 50 exames, 5 alterados. O PCMSO obriga agora por que os exames deram alterados. O número de CATs abertas esse ano é maior ou menor que o ano passado? Justifique a sua resposta. Isso obriga você a... Peraí, se eu tinha 10 ano passado, 10 CATs, esse ano foi 20, por que aumentou? Tem que justificar no programa. Deixa de ser aquela lista de exame tradicional como a gente conhecia. A CIPA totalmente reformulada, incluindo os terceirizados, com a nova realidade. A CIPA dos terceirizados está bem regulamentada na NR5. Enfim, de um lado a gente tem as normas regulamentadoras profundamente alteradas. Se você sabia atender à legislação, que é um princípio básico de segurança, até 2019 era uma coisa. De 2019 para frente, que é quando esse processo iniciou, tudo virou de cabeça para baixo. E é preciso reaprender tudo que você até então achava que sabia. Se de um lado a gente tem as normas regulamentadoras, do outro a gente tem a Receita Federal fiscalizando os impostos da SST. Oi, impostos? É. Receita Federal fiscalizando os impostos da SST em todas as empresas do país. Quando é que a gente viu
ouviu falar em Receita Federal e SST? No nosso curso, na tua pós-graduação, no mercado de trabalho, quando é que você ouviu falar sobre isso? Se não agora, nesse momento revolucionário, que inaugura um novo momento da segurança ao trabalho no nosso país. Sério, esses dias foi engraçado porque me pediram assim: Lucas, explica aí, para quem é leigo, para quem não é da área, o que é SST social? Eu fiz, cara, não é muito difícil não, vem cá. Toda empresa hoje, quando ela começa, ela precisa, via de regra, de um contador. Você pode não investir muito no marketing, no departamento comercial, você mesmo, seu RH. Você pode enxugar um monte de áreas da empresa, mas um contador, para evitar problema com a Receita Federal, para mandar todos os lançamentos lá que tem que ser feito nas competências, todos os meses, tem que ter. Da micro e pequena a grande, é preciso um contador. Beleza? Beleza. Na mesma plataforma que o contador usa, a Receita Federal pediu informações de segurança do trabalho. Então chega uma hora que ele faz o trabalho dele aqui todo certinho e parou. Por que parou? Essa parte aqui eu não consigo mais fazer. Eu preciso que você, empresa, contrate um profissional de segurança e saúde no trabalho para fazer essa parte, porque até aqui eu vou. Mas chega nos eventos SST, é de conhecimento especializado. Na mesma plataforma do contador, que é necessário para todas as empresas, agora é preciso enviar informações de segurança e saúde no trabalho. E o grande detalhe disso é que a arrecadação que vem por aí é bilionária, senhoras e senhores. Estamos falando de bilhões de reais. Por quê? O contador até então não sabe sobre tributação do meio ambiente do trabalho. Pergunta para ele, tributação do meio ambiente do trabalho. Você vai ver que ele vai ter uma dificuldade em falar sobre isso, se assim souber. A GFIP sempre foi em branco, não sei porquê, mas foi assim, nunca deu problema. E, poxa, não tinha fiscalização sobre isso, então era irrelevante para ele. Essa vida que segue, não sei, também não dá em nada, porque não tem fiscalização, não vou procurar saber. Do outro lado, profissionais de segurança do trabalho também em nenhum momento foram apresentados sobre o impacto deles na folha de pagamento. Quando você pega desconhecimento do contador, desconhecimento da SST, qual o resultado disso? Leãozinho sentado, só vendo pipocar um bocado de notificações passíveis de multas tributárias sobre segurança do trabalho. Amigos, em 2019 a própria Receita falou que só por ruído foi 1 bilhão. Observa aí no quadro junto comigo. Relatório oficial da própria Receita Federal. Posso te passar esse material se quiser. Entre em contato comigo depois. Somente por ruído. Página 44 desse documento aí. Somente por ruído, a Receita Federal lançou multas que totalizaram quase 1 bilhão de reais. Você tem noção do efeito disso com 24 fatores de risco de social, pegando calor, vibração, agentes químicos, para todas as empresas do país? A arrecadação que está vindo por aí é bilionária sobre segurança do trabalho. Estamos falando de um momento agora em que eu consigo cruzar nota fiscal de EPI com o S2240.
Pelo amor de Deus, quando é que aconteceu isso na história? Qual é o precedente que a gente tem para dizer que esse não é um momento revolucionário? Quando é que teve algo parecido desde a formação dos técnicos de segurança, que era supervisor de segurança? Em qual momento da história nós tivemos algo parecido com o que está acontecendo agora? Deixa eu explicar. Existe um corpo chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Um corpo chamado SPED, onde um braço é a FD-REINF, nota fiscal. Um braço, FD-REINF, porque a Receita Federal vocês sabem, né? Receita Federal, o alcance fiscalizatório dela é aí de IPIs, ICMS, COFINS, lavagem de dinheiro, contrabando, vai um mundo aí de fiscalização. E um braço é FD-REINF. O E-Social é o outro braço. Esse sistema que a gente está falando aqui agora, ele faz parte de um corpo chamado SPED. Em resumo, se em um braço você fala para mim 50 colaboradores utilizando EPI no S2240, todo mundo com EPI cadastrado, e no outro braço não entra nota fiscal de compra de EPI, tá brincando, amigo? Tá achando que a SST foi sempre como fez, coloca no papel, diz que o cara tem todos os EPIs, o CA melhor do mundo, os melhores equipamentos. E no papel, papel aceita tudo. Papel aceita o que você quiser. Agora, se não entrar nota fiscal aqui confirmando esse EPI, cuidado que sobra até responsabilização penal, viu? É esse nível de jogo que nós estamos tratando na segurança do trabalho. Gente, a Receita Federal do Brasil, ela é uma das melhores do mundo em fiscalização. Sabe aquela coisa de ficção científica mesmo? Aquele monte de computador debaixo da terra é a Receita Federal do Brasil. É elogiada mundialmente, tida como referência pelo mundo em inovação fiscalizatória. E esses supercomputadores aí agora estão trabalhando para a SST também. Assim como ele consegue saber toda a movimentação de produto que entra na empresa, tudo que entra, tudo que sai, quanto é que você lucrou em cada produto. Assim como ela consegue fazer imposto de renda dos milhares, que a população do Brasil é gigante pra caramba. A Alemanha tem potencial também fiscalizatório, mas a Alemanha, juntar a Alemanha, França e Itália não dá a população do Brasil. Vai fazer isso num país que tem 200 milhões de habitantes, com a qualidade técnica que ela faz? Depois você pesquisa aí, tem notícias aí, ó. Depois vale a pena você pesquisar sobre essas matérias. São supercomputadores do fisco no combate à sonegação. A revolução tecnológica é coisa absurda. É de não acreditar o que é a Receita Federal. O potencial de fiscalização que ela tem. E agora esse computador também vai receber dados de comunicação de acidente de trabalho, vai receber ASO, vai receber os EPIs, vai receber descrição da atividade. Cara, nós estamos colocando informações de mais ou menos 40 milhões de trabalhadores numa plataforma, que é a população de carteira assinada. Já colocamos, né? Porque você pega a CTPS digital hoje, 40 milhões de dados. Dentro de uma base de dados. Isso é o Big Data, amigo. Corta lá, produção. Corta lá. Deixa eu conversar um pouquinho com o pessoal aqui. O mundo todo está passando por uma revolução. Você concorda comigo ou não? A forma da gente
se relacionar mudou com as redes sociais. Hoje você já consegue ter muito mais facilidade de relacionamentos. A forma de você pedir transporte, antes liga para um teletaxi, aquela coisa toda, hoje é no seu aplicativo. Para você pedir comida, antes que era um catálogo, você hoje tem um aplicativo que diz tudo para você. É só esperar o entregador chegar. A forma da gente até utilizar o dinheiro tá mudando. Com o Pix. Você pega aí no sinal, tem o pessoal vendendo água dentro do ônibus. Tá o pessoal vendendo água, pipoca através de Pix. E não se utiliza mais o dinheiro em papel. Esses dias a gente tem uma dificuldade, até engraçado. Eu e meus colegas fomos a um evento esportivo e chegou lá, o estacionamento só aceitava dinheiro. Tinham 4 pessoas dentro do carro. O estacionamento era R$10. Você acredita a guerra que foi para conseguir esses R$10? Parece coisa de filme. Começou um junta dinheiro, junta moeda, e, rapaz, mas tu não aceita não, cartão pica uma. 2022 tu não aceita Pix, cara, cartão. O estacionamento era só dinheiro. Faz tempo que eu não vou no caixa eletrônico. Beleza, a gente tava errado ali, porque não pode andar sem dinheiro, né, gente? A gente tava com dinheiro de cartão, tudo. Tínhamos nossa culpa no cartório. Mas, poxa, começou a guerra, puxa um, parecia coisa de filme. Um puxa 5, outro puxa 2, e aí tá procura as moedas. E o mundo todo se revolucionando à nossa volta. Somente a segurança do trabalho ia ficar cartorial. Documentação. Entrega EPI. Faz treinamento. Somente a SST vai ficar para sempre atrasada? Antes que você pergunte, será que isso vai acontecer? Já está acontecendo, amigão. Pode voltar, produção. Pode voltar. Já está acontecendo. Olha aqui comigo. 2020, ó. Observa aqui comigo. Multa de 27 milhões de reais da Receita Federal. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é a instância lá da Receita Federal. 27 milhões, riscos ambientais do trabalho. Em 2020 aconteceu isso. Você não está satisfeito não? 2021 foi 40 milhões de reais de multa por riscos ambientais do trabalho. Não está acreditando ainda? Notícia do próprio governo. Ano passado, notícia do próprio governo. Estava lá, multa na Gilhat, grau de incidência laboral decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Depois eu faço uma live para explicar melhor sobre esse conteúdo aqui, técnico. Mas, ó a data aqui, ó. Final de 2021, 22 de setembro de 2021. O total arrecadado aí foi mais de 200 milhões de reais. Isso aí. Por quê? Porque agora a Receita Federal está conseguindo fiscalizar, meu amigo. Isso aqui aconteceu só com o que ela já tinha na base de dados. Pegou o CBO, pegou o KNAI e cruzou. Depois eu explico melhor. Mas o fato é, sabe por que a gente não viu isso ainda com tanta frequência? Porque entramos esse ano. Não tem mais volta. Não tem mais volta, são bilhões em jogo. Não tem como voltar atrás disso. Vai se abster de pegar milhões de reais e se abster de fazer essa fiscalização, que é possível. Por que vai se abster? Porque a SST vai ser sempre cartorial. Pelo amor de Deus. Já está acontecendo. Aí eu te pergunto, nós estamos preparados para desarmar essa bomba? Que isso é uma bomba relógio. Essa multa aqui agora de 7 empresas foi coisa pequena ainda. Tá vindo uma bomba relógio aí. O bom do YouTube é isso, né? Que o YouTube você faz a live, ele fica
ele fica registrado. Espero vir aqui nessa live daqui a 2, 3 anos e pegar esse trecho aqui para mostrar que explodiu uma bomba, que eu tinha falado que ela tinha um relógiozinho, devido ao desconhecimento de contadores e profissionais de segurança do trabalho sobre os impostos nessa área. Sabemos desarmar essa bomba? Porque esse conhecimento coloca a gente para falar com o contador. Corta lá, produção, novamente, por favor. Esse conhecimento coloca a gente para falar com o contador. Contador é quase segundo dono, né? O que o contador falar, o dono geralmente é. Se o contador está falando, deve ser verdade, né? O contador está falando. Aí esse conhecimento te coloca junto com o contador, porque na plataforma agora ele não consegue completar, precisa de alguém. Você consegue falar dos conceitos tributários da nossa área? Se não conseguia até então, porque nunca tinha ouvido falar não sei o que, tudo bem. Mas a partir do momento que você está vendo essa live, tem a obrigação de saber. Se você está vendo tudo que eu estou mostrando aqui, todas as pedras do caminho indicando isso, indicando que esse conhecimento é indispensável, você tem a obrigação de começar a saber sobre ele. Pode voltar, produção. Pode voltar. Fica essa reflexão. Mas, além de saber desarmar, a gente sabe consertar na hora que ela explodir. Porque quando a bomba explodir, eita, eu preciso de profissionais para resolver isso aqui. O alto lá da infração foi de 2 milhões, alguém que reduza, nem que seja 500 mil. Foi 500 mil, reduza para 400. Eu preciso de profissionais que me dê algum apoio na hora que essa bomba explodir. Inclusive para que eu não venha a cair de novo no mesmo problema. São 2 momentos oportunos. Agora você consegue conversar com o contador, mostrar para ele os fatos concretos. E daqui a algum tempo, não sei de precisar quando, mas daqui a algum tempo, é um conhecimento também de resolver isso aí. Essa bomba que vai estourar. Então percebe-se claramente, amigos, que a nossa disciplina passa a ser parte do planejamento estratégico da empresa. Percebe-se claramente isso. Estamos falando de impacto que sai todo mês. Não é se vier um auditor, não é se vier uma multa. Tá saindo esse dinheiro aqui todo mês da tua conta. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque fica na corda bamba também. Vamos lá, né? Só o paraíso não. Não é só o paraíso não, fica na corda bamba. Por quê? Se fizer a empresa pagar mais impostos do que deveria, é desperdício. Espera, tu tá fazendo pagar mais imposto, cara, do que eu deveria? Todo mês eu tô pagando mais do que eu deveria porque tu mandou fazer e tá equivocado? Se pagar menos, cai na multa do E-Social, cai na malha fina, no cruzamento de dados. Ou seja, é certeiro. É preciso se especializar e fundo nesse conhecimento, porque o tiro tem que ser certeiro. Se for a mais, é desperdício, amigo. Eu não estou jorrando dinheiro, não. E se for a menos, cai na multa, cai na malha do social. Mas faz parte, né? São ossos do ofício. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O fato é que, como você deve ter percebido, a SST entrou no radar do Estado brasileiro. Entrou no radar brasileiro. E eu vou te convidar agora a refletir quais motivos levaram a isso. Por que isso está acontecendo? Porque eu defendo fervorosamente que nunca se teve um momento tão propício para a valorização da segurança do trabalho como esse agora que a gente está vivenciando. Por que eu defendo isso? Porque a gente tem um déficit na Previdência. O que é que aconteceu em 2019? A primeira pauta do governo que assumiu o comando da presidência, primeira pauta, reforma previdenciária. Brasil daqui a um tempo vai ter muito mais idosos do que gente na atividade.
a curva de envelhecimento do Brasil vai mudar. Taxa de natalidade, daqui a um tempo, a população brasileira vai ser muito mais idosa. Tem muito mais idoso do que gente jovem. E eu preciso entender isso, esse fenômeno, para poder pagar os aposentados, meus amigos. E se eu não mexer na Previdência, se eu não olhar para as contas da Previdência, lá na frente vai estourar essa bomba. Teve reforma 2019, pode apostar, vai ter outra reforma daqui a alguns anos, vai ter. Independente de quem entrar no governo, tem que mexer na Previdência. Porque tem uma torneira lá saindo nas questões de segurança do trabalho. Tem uma torneira jorrando dinheiro. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Nós, enquanto sociedades, a gente definiu o seguinte: eu e você, cidadãos, chegamos no conceito de que o cara que trabalha exposto a risco, a vibração, com agente químico, um calor, o cara que trabalha exposto a risco, ele tem que se aposentar em um tempo diferente do cara que está no escritório, no ar-condicionado, no conforto térmico, conforto térmico e acústico. Se desligar esse ar-condicionado aqui, não bate o calor da caldeira. Se ligar uma caixa de som aqui no último volume, não bate 95 decibéis na produção. Então a probabilidade desse pessoal adoecer é muito maior do que das pessoas que estão no escritório. Pelo menos em tese. A gente está vendo um mundo aí de muito transtorno mental e tudo isso aqui. Mas, via de regra, nós estabelecemos esse conceito, que já vem desde a década de 60. Esse pessoal que trabalha exposto a risco tem que ter uma aposentadoria antecipada. Eu acho que ninguém aqui... Você é contra isso? Você não concorda, não, que esse cara trabalha... Você passa 1 hora exposto a ruído, você tá que não aguenta. O cara passa 8 horas, meu amigo. Todos os dias trabalhando com esse ruído. Você vê o cara quebrando o piso lá, é vibrando mais que tudo. O corpo treme pra caramba. Você não conseguiria 10 minutos, o cara faça aquilo... A jornada de trabalho inteira fazendo aquilo ali, durante 25 anos. Tu não acha que ele vai ter a saúde mais debilitada do que o cara que está sentado na mesa do computador? Então nós entendemos esse conceito. Algumas atividades, observem aqui comigo, por exemplo. Olha aí algumas atividades, foto real, vamos sair do desenho. Olha a realidade de alguns trabalhadores hoje em dia. O dia todo, 8 horas por dia, toda a vida fazendo isso. Mineração, ali é soldagem debaixo da água, uma das profissões mais perigosas do mundo essa aí. Esse dia que o rapaz mandou um vídeo pra mim falando sobre isso, rapaz, é maluco, viu? O pessoal que trabalha com isso aí é pesado. Mas é a realidade, entendeu? Você tá me assistindo aí, provavelmente por um celular, por um notebook, tem bateria no seu smartphone aí. Para produzir a bateria, alguém se expôs a cádmio, que é uma substância cancerígena. Contato diário ali com cádmio, há uma grande chance de ele desenvolver câncer devido a isso. Mas eu preciso ter bateria, porque eu preciso ter telefone, computador, carro. Preciso de bateria. Então, uma forma de retribuir a esse bem que o trabalhador está produzindo é o desconto da aposentadoria. Cara, obrigado aí pelo serviço que está prestando, tem que alguém fazer isso. Você foi lá, fez, se expôs a risco e vai se aposentar com um período antecipado. Beleza? Beleza. Agora paga o aluguel, seu Madruga? Paga o aluguel, seu Madruga. Não existe almoço grátis, amigo. Eu não sou contra, não. E você tá falando, não, tem que realmente, pô, inegável. O cara vai chegar já com 25 anos, já para lá de Bagdá, tem que se aposentar mesmo, já cumpriu sua função, tranquilo. Mas de onde eu vou custear
essa aposentadoria. Vocês estão achando que é assim? O dinheiro é infinito. Imprime dinheiro. Não existe inflação. Inflação não sei nem o que é. Imprime, não, dá dinheiro, dá dinheiro para o povo. Se esse cara vai se aposentar mais cedo, eu preciso de uma fonte de custeio para bancar esse cara. E essa fonte de custeio é o imposto da aposentadoria especial, o tributo da aposentadoria especial. De 6, 9 ou 12% da folha salarial. Pois é. Calma, se perde não. Vamos lá. Tá chegando o raciocínio. Para bancar esse cara exposto a risco, a empresa paga 6, 9 ou 12% da folha salarial dele para contribuir com isso. Não entrarei em detalhes aqui para não perder o foco da live, falaremos isso em outro momento mais oportuno, para não fugir ao momento aqui, mas exposto a risco, basicamente físico, químico e biológico, a grande maioria paga 6% da folha, 6% da folha salarial é de exposição a risco, do trabalhador, né? Então, por exemplo, se ele recebe R$2.000, seria 6% de 120, entendeu? É sobre a folha salarial dele. Quem trabalha em mineração paga 9%, e o trabalhador lá na mineração, mas debaixo da terra, abatimento de show com aquela coisa maluca, aquele cenário, a qualquer momento o cara pode nem mais subir, sabe lá o que pode acontecer. Máximo respeito aqui aos profissionais que trabalham na mineração. Setor altamente complexo é o setor da mineração. Profissionais que costumam trabalhar nesse setor costumam ser bem especializados, que é complicado. Mas aqui, via de regra, a gente tem aqui, ó, 6, 9 ou 12% de imposto. Então, se você tem, por exemplo, trabalhos nocivos, né? O trabalhador deixou uma parte da saúde ali para fazer aquilo, é o caso do trabalhador 90 decibéis, por exemplo, você tem a obrigação da insalubridade, tem a obrigação da insalubridade e tem a obrigação tributária. Insalubridade para o trabalhador. Olha, Nobre, para tu, eu vou pagar 10, 20 ou 40 no teu salário mínimo. É pro trabalhador. Mas já que tu vai se aposentar mais cedo, eu tenho uma obrigação com o Estado também, que é a obrigação da aposentadoria especial. Qual o problema? RH, contabilidade, todo mundo já ouviu falar em insalubridade, isso é um assunto batido, mas pouquíssimas pessoas ouviram falar no financiamento da aposentadoria especial. Corta para mim, produção, por favor. Corta para mim. Até então, terra de ninguém. Paga se tu quiser. Via de regra, sendo bem sincero aqui, a fiscalização era muito baixa. Essa multa aí que você viu de 27 milhões que eu mostrei é porque é um caso de empresa grande. Não valia a pena fiscalizar, que é trabalhoso, tem que pegar folha de pagamento, LTCAT, PPP, comparar com tudo. Era trabalhoso fazer isso para arrecadar 50 mil. Pô, cara, você é servidor auditor da Receita Federal, do alto comando do setor público, servidor de alto nível, né? Federal, você vai colocar o cara para pegar 20, 50 mil? Não, pô, manda esse cara fiscalizar eletroeletrônico lá que tá entrando na fronteira, fiscalizar contrabando de uísque, de cigarro, fiscalizar político que dá milhões de reais. Vai fiscalizar ST? Vai, então fiscaliza ST se for para trazer milhões. Para fiscalizar a micro e pequena não tem sentido. Então a micro e pequena faz do jeito que ela achar que tem que fazer. Se ela achar que tem que pagar, tudo bem. Se ela achar que não tem que pagar, ela não paga. A Receita Federal, pessoal, até então não tinha instrumentos para saber se o recolhimento estava sendo correto ou incorreto.
Ela acreditava na empresa. Se a empresa é igual, como diz o ditado, né? Se tu tá dizendo que é filho do Papa, quem tá dizendo é tu. Ela que tá falando. Eu não tenho instrumento para saber se tá certo ou tá errado. Para fazer essa fiscalização era muito caro. Pô, pegar o auditor, capital intelectual caro, folha de pagamento, LTCAT para arrecadar 20, 50 mil. Pô, se eu desloco esse cara, custo de oportunidade, se eu desloco esse cara para uma outra atividade, eu ganho milhões aqui. Então, por eficiência, não vale a pena fiscalizar isso. Então, até então, terra de ninguém. Pode voltar. Até então, terra de ninguém. Qual foi o resultado disso? A Previdência aposenta. Todo dia a gente se aposentando. Aposenta. Depois tá ruído, aí... vamos até ver que isso é muito mais judicial, né, falar sobre isso. Mas todo dia a gente se aposentando. E cadê a fonte de custeio desse pessoal, gente? Não sou contra acabar com a aposentadoria desse pessoal, não. Beleza, é direito do cara, constitucional, direito dele. Mas cadê a fonte de custeio? Que não tem ninguém pagando. Aí o que é que o E-Social faz? É simples. O que é que o E-Social faz? Olha, vocês vão fazer o que vocês sempre fizeram, só que agora no ambiente digital. Vocês vão fazer o normal, não tem, E-Social não cria nenhuma lei. Não tem nada de novo. E é verdade, né? E-Social não tem nada de novo. Tem nenhuma nova lei criada. É só você transferir o processo papel para o digital. Quando você transfere papel para o digital no SST, aí o contador não recolhe e a SST informa o risco no 2240. Não é o que já ocorre atualmente? Já está ocorrendo, são muitos casos assim que estão ocorrendo. Eu fui obrigado a entrar no social, não tinha muito conhecimento do que era, achou que era só em cadastrar risco, ninguém falou com o contador, ninguém falou com a folha de pagamento. Aí o contador faz o que sempre faz, a SST faz o que sempre faz, e o leãozinho tá só ali, sentado esperando a hora de disparar o botão assim. Dispara as multas aí. E você não pode nem reclamar, que é informação declarada, amigo. Tem nem contestação, nem se estresse não. Aqui, ó, você falou que tinha risco e você não recolheu, não tem conversa, recolhe. Não tem o que reclamar, vai reclamar de quê? Não tem o que ouvir, conversa bonita, é tudo eletrônico. Falava dia desse com um profissional, cara, não vai chegar um auditor, peraí, por que vocês não recolheram? Aí o dono, muitas vezes acontece isso, né? O dono vai lá, conta uma história, pô, mas tu sabe, né? A gente começou agora, ou se não, mas é a pandemia, entrou numa crise, começa a conversa bonita. Meu amigo, não recolheu, não tem nem o que perguntar para você, recolhe. Tá na lei, tinha que recolher. Para não ficar restrito somente ao cenário do dinheiro, é bom a gente falar também que, do ponto de vista social, isso é uma revolução. Isso é uma revolução, não somente aqui no financeiro. Eu falo do financeiro porque ele é o indutor, né? Ele é quem está motivando, tirou o treinamento de social, tirou tudo, mas deixa o suficiente para fiscalizar o imposto. Deixa o suficiente. Então ele induz. Mas tem uma revolução social nisso, que é o trabalhador receber o seu PPP, as suas informações de risco, no seu aplicativo. Acabar com esse problema. Hoje ele só vai pegar, quando ele vai se aposentar, ele vai pedir o PPP à empresa, aí pô, ele descobre que lá em 94 a empresa não informou risco para ele. Acontece bastante. Corta aí, produção, por favor. Acontece bastante. Eu estou atuando bastante com essa parte, né? Bastante. E aí, ainda esses dias, um rapaz ligou pra mim e disse, olha, eu trabalhei exposto a veneno e o pessoal não colocou nada. Tem um laudo aí, desenvolvi problema respiratório, pô, adoeci pra caramba, tô querendo meu direito, cara.
Tu tem noção do quão é triste pra mim, por 25 anos exposto a risco, chego aí na idade de me aposentar. Dizer, caramba, vou ter um sossego. Tô meio surdo, sabe? Meio surdo, não consigo muito escutar meu neto, porque, sabe, né? É o trabalho. Mas cheguei à fase aí de descansar um pouco mais, me aposentar. E quando bate no INSS, não pode se aposentar não. Por quê? Não, a empresa não fez o seu PPP corretamente. Não tem nenhuma informação, ela não fez LTCAT. Pô, aí tem que perguntar para ela porque ela não fez. A gente não está fazendo LTCAT muitas vezes hoje, né, 2022, quem dirá 1990, 2004, década de 90, 2004. O LTCAT vem até depois, né, a comprovação de um laudo, enfim, mas quem dirá 10 anos atrás. Tanto é que a gente confundiu isso aí colocando insalubridade no LTCAT. Não se tem nenhuma justificativa técnica para se falar de insalubridade no LTCAT. Mas nós fizemos isso. Né? Justamente porque ninguém sabia que a LTCAT tinha essa dimensão. O fato é, o cara chega na Previdência e não pode se aposentar. Aí o cara fala, não, mas é direito meu, Lucas. Aí olha, eu não posso te ajudar, cara. Se eu fizer isso, é falsificação de documento público. Tipificado no Código Penal. Não posso, eu sei que você está doente, mas não posso colocar isso. Tem que fazer o quê? Ir para a justiça. Aí vai um trabalhador, todo o custo processual, onera o judiciário. O INSS cheio de processo. Ah, tem que analisar o caso. Pô, uma demanda que, segundo o governo, dá em média 82%. Ou seja, 8 em cada 10 trabalhadores passam por isso, expostos a risco. E aí agora não, agora pode voltar. Agora você tem aí as informações na palma da mão, né? Então o trabalhador ele consegue na hora, ó, cara, abriu o aplicativo aqui e tu não colocou ruído. Como é que você fez isso, cara? Não tá vendo a barulheira lá não, que eu tô todo dia lá. Não tem nenhum risco, tem nenhum valor, não tô dizendo nem que tem um valor abaixo do limite. Não tem o risco. Não fosse lá não, ver o meio ambiente, cara. Então o trabalhador consegue aí, de imediato, ter acesso a essa informação, né? É um ganho revolucionário, porque ele não espera 20 anos, nem sabia que tinha um PPP, aí quando chega tá errado. Não, agora tem na palma da mão. Isso é um avanço muito importante, que comprova também que a SST entrou no radar do Estado brasileiro. Caso você ainda não esteja satisfeito, você diz, pô, mas eu ainda tô meio lá, será que é isso mesmo? Esse menino tá falando um negócio aqui meio maluco, tá bagunçando a minha cabeça, será que é isso mesmo? Vamos avançar? Vamos avançar nessa discussão? Foi 14 bilhões de reais no auge da pandemia. O Estado brasileiro, a Previdência, desembolsou 14 bilhões de reais por causa das questões de segurança no trabalho. Deixa eu explicar, vem cá, vem comigo. Tem um site fantástico, que ferramenta incrível, cara. Isso aqui eu costumo brincar que eu nunca vi um caos tão bem monitorado. Eu nunca vi um caos tão bem monitorado, porque você tem aqui a estatística de município. Você que tá vendo aí a live do interior, qual é o teu interior? Interior da Bahia, Minas Gerais, Pará, de onde é que você vê? Você consegue saber do teu município quais são as causas de acidente mais comuns. Essa ferramenta é fantástica, é coisa linda mesmo, assim. E como eu costumo brincar, eu nunca vi um caos tão bem monitorado, porque tá lá os problemas que a gente tem. Tá tudo bem detalhado. Aí essa ferramenta fala pra gente que só de B91, isto é, trabalhadores que se acidentaram e passaram mais de 15 dias doentes, você sabe disso, né? O cara cai do andame, se corta, um acidente na máquina, passa 6 meses afastado. Os 15 primeiros, quem paga é a empresa. Os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa. O restante, manda para o INSS. Manda para o INSS. Aí, o INSS, somente em 2020, com lockdown,
redução da jornada, redução do emprego, empresas quebrando, menos horas homem de exposição ao risco, porque tiveram menos trabalhadores, menos atividade econômica. No auge da pandemia, que a gente não sabia como é que, rapaz, isso aqui vai ser. O que é isso? É o apocalipse, morrendo 2.000 pessoas por dia, ninguém com medo de comprar um pão. E nessa ida à padaria falecer. Ninguém comprando, ninguém saindo, ninguém consumindo. Pelo menos, né, nos pontos presenciais. O fato é que nesse momento de auge, foi quase 2 bilhões de reais que o Brasil gastou. O cara caiu 20 dias afastado, Previdência paga. Um mês afastado, a empresa paga 15 e a Previdência paga o resto. 8 meses afastado, a Previdência paga o resto. Aí tem a incapacidade permanente, que é aquele cara que quando teve um acidente, ele não consegue mais trabalhar, ele ficou de cama. Caiu do 5º andar, graças a Deus, sabe Deus como sobreviveu, porque já é 15 metros, né? Já é uma altura relativamente bem alta, por assim falar, para se cair. Aí não morreu, mas também ficou só para dizer que ficou, né? Não consegue mais trabalhar, tá de cama. Sabe o que é que o Estado faz? O Brasil, o Estado brasileiro? Paga a aposentadoria do cara. Paga a aposentadoria. Ele não consegue mais trabalhar, cara, tem que aposentar. Pronto. Em 2020, foi 5,4 bilhões de reais com esse tipo de gasto. O cara se acidentou, não consegue mais trabalhar e o Estado vai lá e aposenta. Não acabou não, estou no 92, vamos para o 93, a pensão por morte. O cara, nesse caso, veio a falecer. Faleceu, infelizmente. Luto, estamos tristes e fico mais triste ainda porque o filho dele de 14 anos. Oh, coitado, bicho. Coitado, menino de 14 anos de idade. Como é que vai viver se era o pai que provia tudo, se era o pai que fornecia tudo? Como é que vai viver esse menino? O Estado brasileiro paga uma pensão para o menino. Até uma certa data, olha, toma aí, para compensar a renda que não tem mais do teu pai. E tu não tem como se sustentar sozinho. Aí, vamos para 2,3 bilhões. Ah, ainda tem outro aí não, é brincadeira. Danos, ainda tem outro. Tem o B94, que é o cara que se acidentou, não ficou de cama, não morreu, mas está incapaz 100%. Ele está com a capacidade reduzida. Emblematicamente aqui, fora de qualquer espectro político, pelo amor de Deus, esquece isso. Esquece isso. Emblematicamente aqui, o dedo do presidente Lula, ex-presidente Lula, que teve um acidente, perdeu um dedo. Quando você perde um dedo, você não morreu, você não ficou de cama e você consegue trabalhar. Você não consegue 100%, que tem um dedo a menos, mas consegue trabalhar. Aí o Estado brasileiro paga um auxílio acidente. Vamos aí, uma indenizaçãozinha, porque tu teve a capacidade para o trabalho, provavelmente não vai conseguir se promover, não vai conseguir ter êxito na tua carreira profissional. Toma aí um auxílio acidente. Isso aí, 2020, pandemia, lockdown, redução da jornada, redução do emprego. Deu 4 bilhões, 4,3 bilhões. Nessa brincadeirinha, o Estado expendeu 14 bilhões de reais. Produção, volta para mim, por favor, produção. Volta para mim para eu fazer uma reflexão aqui. Espera aí. Mas o cara
caiu do andaime porque a empresa não investiu em segurança. O andaime lá não tinha a forração completa, o pessoal, ninguém se preocupou em linha de vida, amarração, equipe de emergência. Foi feito de qualquer jeito, a gente faz, o andaime balançava mais que tudo. A empresa faz aí, tu que se vira. Aí o cara faleceu e o Estado paga a pensão por morte. Aí a empresa não investe em SST, acidente, o cara 8 meses na Previdência, o Estado brasileiro está lá pagando. Aí o cara ficou embatado de cama, precisa de babá, mudou totalmente a vida. Muitas vezes está naquele estado, não consegue nem falar muitas vezes, né? Vegeta. Porque a empresa não investiu em segurança. E o Estado brasileiro assume essa conta. Deixou o menino de 10 anos, a gente assume essa conta. Não, peraí, eu tô pagando isso aqui porque você não investiu em CST. Então, no momento de arrojo e de déficit fiscal, que é o que a gente está vendo agora, que a Previdência é o auge, não só no Brasil, como num contexto mundial. No Brasil especificamente, porque a Europa muitas vezes já viveu a curva de mudança da população, tem muito mais idosos na Europa, então tem país aceitando, né, trabalhador estrangeiro. Portugal agora acabou de facilitar o acesso a brasileiros, a visto de trabalho lá, porque tem que ter gente nova para trabalhar no país. O Brasil vai atingir isso em um dado momento. No momento que eu olhava para a Previdência, espera aí, amigo, não, até então tava beleza, mas no momento que arrochou, que eu precisei racionalizar as contas públicas para o país não ter que quebrar lá na frente, não tá dando mais não. Quem tem que assumir essa conta é quem produziu o acidente. Quem tem que pagar essa conta da acidentalidade é quem produziu, é quem foi negligente. E vocês tem uns casos que, como eu digo, não é acidente não, é homicídio. Chegam uns casos em que é tão grosseira a exposição ao risco que não é fatalidade não, meu amigo, acontecer um acidente. Não. Expor outro a risco é crime. Principalmente da forma, ainda que não tenha intenção de matar, é homicídio. Então, peraí, vamos conversar com calma. Esses 14 bilhões de reais são evitáveis. Se apertar a segurança e saúde do trabalho, não chega em 14. Se tiver mais prevenção no país, a Previdência agradece. As contas públicas agradecem. E é esse momento que se apresenta agora. Pode voltar. É esse momento que faz a SST entrar no radar do Estado brasileiro. Porque chega um momento que não dá mais, tá? Foi bom enquanto durou. Era assim, joga lá e tá tranquilo. E ainda, se a gente for entrar no mérito até antes do FAP, que o FAP promoveu um avanço nisso aí, uma menção aqui ao ilustre professor Paulo Rogério, falarei mais sobre ele em outro momento, uma personalidade ímpar. Nós vamos ter que colocar esse cara talvez nos livros aí, tem que valorizar o trabalho dele. Ele tem importância nisso, para começar, para fazer a germinação, germinar a semente da SST estratégica. Muito é o professor Paulo Rogério. Em nome dos profissionais aqui, professor Paulo Rogério, muito obrigado. E se você não conhece o professor Paulo Rogério, procure conhecer. O cara já é um baita de um profissional, já renomado. Criou a tese de doutorado dele, é o FAP. Cara, colocou EPI nos ministros do STF. Isso mesmo, colocou EPI lá. Esse pessoal que discute política, falta uma hora ou outra, ele pediu pro pessoal colocar EPI, sentir como era colocar o EPI.
E ainda hoje esse cara tá aí produzindo conteúdo, dedicando seu tempo para estar fazendo live de forma gratuita, que ele não precisaria. Então, minha ilustre menção aqui em nome de todos os profissionais que estão fazendo parte desse momento, estão se capacitando para atender essa demanda. Agradecemos ao professor Paulo Rogério, que muito contribuiu para que essa demanda surgisse. Certo? Então, entramos no radar do Estado brasileiro e a gente chega aqui à nossa conclusão de que existe um foco, nesse momento, muito grande, nas questões previdenciárias e tributárias de segurança e saúde do trabalho. Existe um foco muito grande nisso aí. Para não falar que é possível, inclusive, reduzir imposto, né? Eu estou focando muito aqui na multa, mas hoje já é possível reduzir imposto. Já é possível. A empresa pode pagar metade do que ela paga hoje, através da CST. Abordarei isso em outra live, para não fugir muito, ficar fugindo do contexto. Mas, fora essa parte aí de multa, que não é só fazer multa. Hoje você consegue ter o bônus também, né? Não é só punir não, pô. Tem que entender isso também, né, gente? A gente fica assim, o empregador, muitos deles não são ruins, não. Eu tô falando aqui de uma certa parcela, certo? Que fique muito claro isso aqui. Eu tô questionando uma certa parcela. Corta pra mim, por favor. Deixa eu deixar isso muito claro. Você sabe como é a internet, né? A internet, você sabe lá onde esse vídeo vai chegar, às vezes interpreta errado. Eu não tô aqui criticando todos os empregados do país, não. Tô falando que existe uma parcela, e existe, que é tão negligente em alguns momentos, não é acidente, é homicídio, foi tão negligente que ser homicídio. Porém, existe outra parcela muito boa. E aí não é interessante, errou, pune, beleza. Mas e o reforço positivo? Errou, pune, mas acertou, elogia. Elogia, isso serve para todas as relações humanas, econômicas, se espalha também. Acidentou, vai ter um impacto. Agora, não acidentou, não adoeceu, investe em SST, parabéns. Bônus. Paga menos impostos. Então, hoje o Brasil tem esse mecanismo fantástico, novamente, a partir das idealizações das produções do professor Paulo Rogério. Olha a importância que tem esse cara, do professor Paulo Rogério, para desenvolver as questões da SST do ponto de vista racional, né? Não ideológico, a favor do trabalhador, empresário malvado, não. Estratégico. Puniu, tem que pagar. Agora, não puniu, investiu, parabéns, toma aqui, paga metade. Reduz metade do valor do imposto. Beleza? Pode voltar. Então, é possível isso, a redução do imposto. E, de toda forma, só quero deixar bem claro, né? Para finalizar aqui esse momento, eu quero deixar bem claro, pessoal, que não é que a gente vai esquecer o momento que eu comecei lá das normas regulamentadoras, tá? Ó, a IN 971 é uma norma da Receita Federal, né, uma instrução normativa da Receita Federal. Tem uma parte dela lá que fala sobre o gerenciamento do ambiente de trabalho. Certo? Gerenciamento do ambiente de trabalho. E dentro dessa IN, né, você tem lá as informações prestadas em GFIP, vai chegar lá, vamos para um passo, mas ela fala que a informação prestada em GFIP, que é o recolhimento do imposto, em resumo é isso, e essa informação sobre existir ou não risco ambiental, ela exige, né, a apresentação dos seguintes documentos, né, como a gente pode ver aqui, ó. Fiscalização da Receita Federal mediante a apresentação dos seguintes documentos. Então a gente tem, lógico que isso vai ser alterado, né, esse é 2009, então na época era PPRA, na época existia o PCMAT, o PGR aqui era o da mineração, então evidentemente que isso vai ser alterado para a questão das novas NRs, assim como aconteceu com a N 128, mas o fato que eu quero colocar é que a Receita Federal exige as informações previstas nas normas regulamentadoras, tá certo?
Então, assim, as normas regulamentadoras, elas servem como base. Entendeu? Não adianta você só aprender o mundo previdenciário e tributário, porque o mundo previdenciário e tributário depende das NRs. Tem, inclusive, multa, né? Relatório fiscal. Segundo relatório fiscal, a empresa apresentou documentos sem atender às exigências expressas das NRs, certo? Então, costuma-se fazer uma analogia com a pedra angular, né? Os cristãos conhecem bastante essa pedra angular. Quando as construções eram de pedra, você edificava essa aí, ó, onde está aqui essa pedra angular, que ela sustentava, né? Ela sustentava toda a edificação. Então, os cristãos aí, para quem é mais religioso, os cristãos costumam fazer uma analogia com Jesus, né? Fazer a pedra angular como Jesus, porque Jesus é a base, enfim, aí tem a defesa lá religiosa para isso. Mas o fato, na analogia da pedra angular, é que as normas regulamentadoras sustentam o mundo previdenciário e o mundo tributário, beleza? Então, é uma verdadeira revolução e com isso eu os apresento o novo momento da SST no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, peço encarecidamente que deixe a tua curtida, deixe o teu comentário. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, pô, vale a pena levar essa mensagem para mais pessoas. Então, se isso foi útil para você, eu gostaria que encarecidamente você fizesse isso, né? Curte, deixa o teu comentário. Também se não for, deixa pra lá, né? Não fica com falsidade, não. Só realmente faz isso se esse conteúdo for interessante e você acha que ele merece ser compartilhado. Beleza? No mais é isso. Obrigado a todos vocês e a gente se vê em outro conteúdo sobre o novo momento da SST. Sejam bem-vindos. Valeu, pessoal!